Bom, hoje eu vou fazer aí um tutorial sobre o Multisim Live e também como que a gente faz a medição da fase na análise CA. Então, o site é simples, é multisim.com. Então é só vocês entrarem lá, já vai cair nessa página. Então, tá aqui, ó, Multisim Live. Quem não tem conta vai vir aqui em Sign Up. Então, vai dar um clique aqui. Ele vai abrir, vocês vão cadastrar a conta, bem tranquilo, qualquer nome do usuário, atividade, empresa, pode colocar Cefet, atividade educação, estudante. Então, bem tranquilo aí, como criar qualquer outra conta que vocês têm aí, em qualquer outro site. No caso, eu já tenho minha conta, vou fazer o login. Então, toda vez que vocês entrarem, vão fazer o login. Vou colocar aqui minha senha e vou apertar um OK ali no login para fazer. Então, aqui ó, tem lá professor, instrutor, circuitos, os últimos circuitos que eu fiz. Se eu quiser criar um novo circuito, eu sempre vou vir aqui ó, em Create Circuit. Então, vem aqui, vou criar um novo circuito. Então, ele vai inicializar, ele pede para guardar um pouquinho. Então, eu já tenho aqui minha tela para eu fazer o meu circuito. Aqui é o nome, eu posso alterar, posso colocar teste, posso colocar tutorial, qualquer nome que eu quiser, um nome que eu vou dar para ele, que ele vai ficar lá salvado na minha dashboard. Então eu tenho aqui ó, vários elementos. Então vamos ver primeiro, eu tenho aqui ó, nesse primeiro seria, se eu der um clique, eu tenho tensão, aqui seria mais para análise e anotação, né? Seria mais as análises mesmo. Tensão, corrente, tensão e corrente, tensão de referência, Text Annotation e Digital. Enfim, a gente vai utilizar mais os 4 primeiros aqui. Eu tenho lá ground, conector junction. A gente vai utilizar mais o ground. Tem os sources, então tem várias fontes de tensão aí, fontes de corrente. Tem elementos passivos e os outros aí que a gente não vai utilizar, mas eu tenho uma série de elementos aí que eu poderia utilizar caso fosse preciso. Então, não só na minha disciplina, como em outras análises que vocês quiserem, vocês podem usar o Multisim Live. Mas, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um circuito simples aqui. Então, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão. Então, eu vou vir aqui ó, em AC Voltage, dei um clique, coloquei ali a minha fonte. Então, repare que aqui eu tenho a tensão da minha fonte, eu tenho a frequência, e se eu der dois cliques, dei dois cliques na minha onda, então eu consigo ali setar, então eu vou ter lá o nome, né, o ID dele, modelo, então eu posso colocar como ou tensão de pico ou tensão RMS. Eu vou colocar tensão de pico, tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar 10 volts, por exemplo, vou colocar uma frequência de 60 Hz, poderia colocar qualquer frequência. A fase eu vou deixar ela em zero, porque normalmente eu deixo em zero porque ela é minha referência. Então, coloquei minha fonte. Se eu vier aqui, ó, eu pego meu resistor, vim passivo, vim no meu resistor, coloquei ele ali, consigo alterar o nome, consigo alterar esse valor, então eu consigo colocar em 100, qualquer valor que eu quisesse. Então eu consigo colocar capacitores, indutores, enfim. Deixa eu colocar um capacitor, não, capacitor não, deixa só ele. Como é que eu faço a ligação? Eu vou vir aqui na ponta, dei um clique, dei um outro clique. Então eu fiz a interligação ali desses meus elementos. Pronto. Agora, para eu fechar o meu circuito, eu tenho que fechar ele ali, certo? Então, dessa forma aqui, eu criei meu circuito. O que normalmente a gente faz nesses simuladores? A gente coloca o ponto de referência que seria nosso ground ou nosso aterramento, né? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Mas eu também vou colocar um outro elemento que seria o meu capacitor. Eu vou colocar meu capacitor. Ops, apertei sem querer o Ctrl R, porque eu tô com na cabeça que o Ctrl R ele faz a rotação, mas não. Então eu vou colocar meu resistor. Aí se eu quiser rotacionar, eu vim aqui em Rotate. Ótimo. Coloquei meu resistor. Na verdade não é o resistor, é o capacitor. Então vou colocar ele aqui.
Vou colocar meu resistor ali. E vou apagar esse meu fio que tem aqui. Então, ótimo. Então agora eu tenho um circuito RC. Vou colocar. Então, beleza. Para eu fazer a minha análise, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um dos pinos de tensão. Então, se eu vier aqui, para fazer a minha análise, né? Se eu quiser medir a tensão da minha fonte, eu vou vir aqui em voltage, coloco ela aqui. Reparem que, olha só, se eu der um clique nesse meu PR1, que é a minha ponteira, eu consigo até mudar o tipo dela e tenho lá qual referência que ele está adotando. Então, essa eu vou ter, é como se fossem os dois pinos do meu multímetro, né? As duas ponteiras. Eu tenho a minha tensão no ponto em relação a qual referência. Eu posso colocar, no caso aqui, do ground. Eu poderia também colocar uma tensão aqui, ó, uma ponteira de referência, ó, que está aqui, ó, Ref1, que seria o que? Minha tensão de referência. Eu posso vir aqui, dar um clique nessa minha ponteira e alterar para Ref1. Então, eu consigo selecionar qual referência que eu estou trabalhando, tá certo? Então, deixa eu só fechar esse cara. Uma outra coisa que eu costumo colocar, dou um clique aqui na ponteira, instantâneo, ele não vai dizer muita coisa, porque é uma corrente CA, então eu vou ficar alterando. Eu tenho que colocar ali o periódico para eu conseguir enxergar, certo? Então, ok, eu tenho ali o instantâneo, posso tirar, posso até deixar só para vocês verem o que vai acontecer. Então, até então está tudo correto. Vou fazer a simulação. Para eu fazer a simulação, eu venho aqui no Play e olha só o que eu tenho. Eu já vou ter, então, todos os valores de tensão. Eu tenho lá, ó, esse primeiro é minha tensão instantânea. Como eu falei com vocês, ela fica alterando, então não tem muito sentido eu colocar. Então eu vou até, posso vir aqui e tirar para eu ficar com menos informação. Reparem que eu tenho tensão de pico a pico. Tensão de pico a pico é, se eu tenho 10, tensão de pico a pico é aproximadamente aí 20 volts. Tensão RMS 7,07, que é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Tem a frequência, então tem todas as minhas informações. Agora, se eu quisesse colocar, medir a corrente, eu vou vir aqui ó, na minha ponteira, vou pegar o meu valor de corrente, colocar ela ali. Mesma coisa, eu vou colocar ele a periódica. Então, vou vir aqui no Play. Aqui eu tenho quem? Minha tensão RMS de 2,67. Tensão de corrente, 2,67 miliamperes. Corrente de pico a pico, 7,54. O average, esse AV aqui é de average, que é tensão corrente média, aqui é tensão média, praticamente zero aí, porque eu tenho uma onda CA, ela centrada no zero, então ela vai ser praticamente zero. Não dá zero aqui porque o simulador é difícil para ele entender o número zero. Então ele coloca um valor muito baixo, certo? Agora, eu explicando essa parte aí da tensão, corrente, bem tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês é a grande funcionalidade que a gente tem aqui no Multisim, que é o nosso osciloscópio. Se eu vier aqui em Grapher, olha só, eu tenho o meu osciloscópio. Primeira coisa, a minha onda, ela não está parando. Isso é por quê? Porque eu não estou trigado. A gente chama de trigger, né? É um gatilho. Para eu fazer o gatilho, que é aqui, ó, o trigger, eu vou vir ele em single alto. O alto ele já vai fazer por mim. O single, eu vou determinar qual que é qualquer um, né? Eu determino qual que é a fonte de trigger, ou seja, para ele conseguir parar. Eu consigo selecionar se é subida, descida ou qualquer um dos dois e no level que eu quero. Então, ó, reparem que eu estou no meu PR1, que é o verde. Então, meu PR1, quando eu chegar no nível 0, ele vai parar. Eu poderia colocar aqui no nível de 5 volts, por exemplo. Aí, ó, o que ia acontecer? Deixa eu voltar aqui para depois eu me falar isso com vocês. O que ia acontecer é que minha onda vai ficar mais deslocada. Então, consigo alterar o trigger, vou deixar em 0 mesmo. Então, ele vai trigar no 0, ótimo.
E eu consigo mostrar o que eu quero que coloque ali disponível no meu osciloscópio. Então, se eu tiver vários fatores, deixa eu voltar aqui para não confundir vocês. Eu vou ter o tipo de cursores, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu tenho os eixos, que é tensão e corrente, né? Tenho tensão aqui na esquerda, corrente na direita. Então, consigo ali, ó. Então, na verdade, se eu clicar, ó, ele já faz para mim um ajuste certinho. E reparem que eu não estava mostrando minha onda toda, ela estava cortando. Então, se eu fiz assim, dei um clique aqui, ele já ajustou para mim certinho em relação à escala, porque ele estava fora de escala. E eu tenho aqui, ó, divisão, tempo por divisão, que é um zoom no eixo X. Então, ó, se eu vier aqui, ó, e fizer, eu estou aumentando ou diminuindo o zoom. E reparem que eu consigo alterar essa minha escala de forma manual. Então, vou colocar aqui, ó, menos 11, porque é para a gente enxergar a onda toda, ó. Agora eu estou enxergando minha onda toda. Então, o mínimo de menos 11 até o máximo de 11. E agora a minha corrente, eu vou deixar ela de menos 0,04 até 4. Então, reparem que agora eu estou enxergando a minha onda certinho. Na verdade, eu tenho duas ondas, a onda de corrente e a onda de tensão. A onda de corrente, essa é a minha onda azul. Como que eu faço a medição da fase? Primeira coisa, de cara, eu já sei que essas ondas elas não estão em fase. Se elas estivessem em fase, eu não teria essa diferença aqui de tempo. Por exemplo, essa minha onda azul tracejada, ela cruzou zero nesse ponto aqui. Minha onda verde, ela cruzou zero nesse meu ponto aqui. Então, reparem que são tempos diferentes. Então, essa defasagem que a gente fala em ângulo, na verdade, ela se traduz aqui na vida real, assim, na onda mesmo, uma diferença de tempo. Como que eu traduzo essa diferença de tempo para ângulo que a gente faz? Por que a gente faz? A gente faz uma análise senoidal fazendo aquela transformação de Euler. E essa transformação de Euler que me dá o ângulo. Então, na verdade, é um artifício matemático para eu conseguir trabalhar com aquela onda, com um sinal elétrico de forma mais simples. Então, eu utilizo lá números complexos para isso. Aqui, não. Na verdade, isso daí é uma separação de tempo. Então, como é que eu faço? Eu olho para isso e vejo qual que é a minha defasagem em graus. Então, a primeira coisa, eu tenho que medir quanto que vale essa minha diferença. Então, eu vou utilizar os meus cursores. Então, eu vou colocar qual o cursor que eu vou colocar no eixo X. Então, vou ter dois cursores ali, cursor 1 e 2. Vou vir no meu cursor 1, ele vai estar em relação à minha onda verde, que é a minha onda, que é a minha fonte, que é a tensão da minha fonte. Reparem que ela está em 0 graus. Então, normalmente eu vou colocar o cursor 1 aqui, nessa minha onda. O cursor 2, eu vou mudar a origem dela para ela seguir minha onda azul. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar no ponto mais próximo de zero possível. Então, ali, ó, ali eu tenho meu ponto, certo? Então, eu tenho lá esses meus dois pontos, ótimo, perfeito, é isso que eu queria. E eu tenho uma diferença de tempo aqui embaixo, ó, dizendo que é menos 4,0768 milissegundos. Então, essa que é a diferença de tempo que eu tenho nesse meu valor. Então, agora beleza, tem essa diferença de tempo, vamos fazer uma segunda análise. Reparem que eu tenho na minha onda azul, ela descendo, ou seja, ela está cruzando o zero primeiro, e depois de um tempo, minha onda verde está descendo, cruzando o zero também. Então, quem que veio primeiro? Se eu olhar no tempo, quem veio primeiro foi minha onda azul. Então, a corrente ela está adiantada em relação à minha tensão. E é isso que nossa teoria diz, que a corrente no capacitor, num circuito capacitivo, né, ela é adiantada em relação à minha tensão. Se fosse no indutor, eu seria o contrário. Posso até mostrar aqui daqui a pouco. Mas
aqui eu já consigo enxergar isso de cara, certo? Então, eu tenho esse primeiro dado aí. Então, vou colocar aqui vou pegar nossa calculadora, que aí eu mostro para vocês como que eu faço. Então, eu tenho minha calculadora aqui, vamos fazer o cálculo desse meu ângulo. Então, eu tenho lá essa diferença de tempo, então, menos 4,0768, então, vai lá, 4,0768. Eu vou colocar ele já positivo, porque eu sei que minha corrente está adiantada. Então, o ângulo dela vai ser o quê? Vai ser, na verdade, vai ser um ângulo negativo, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso para não confundir. Então, eu tenho ali, ó, minha diferença de tempo. Então, esse é meu ΔT. Para eu transformar isso em ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso por 360 graus, ou seja, eu estou fazendo minha conversão do domínio de tempo para domínio da frequência. Então, por que 360 graus? Porque é uma volta inteira num círculo. Então, eu tenho ali, ó, 360 graus. Vezes a minha frequência. Qual que é a minha frequência? A minha frequência da minha fonte é qual? 60 Hz. Então, eu vou vir multiplicar isso por 60. E uma outra coisa que eu esqueci, que eu tenho que colocar ali um ângulo não, aqui é como ele tem 4,07. Esse valor aqui ele está em milissegundos, eu tenho que multiplicar isso por 0,003, né? Ó, 0,01. Que aí eu tenho 1, 2, 3, que eu tenho 1 milissegundo. Então, qual o ângulo que eu vou ter? Eu vou ter um ângulo de 88,06 graus aproximadamente. Então, isso daqui já é o meu resultado em graus. Então, como que eu faço essa conversão? Eu coloco lá essa diferença de tempo vezes o valor do meu ângulo vezes a frequência. Então, 360 é porque eu quero achar em graus. Se eu quisesse colocar em radianos, eu colocaria, em vez de 360, eu colocaria 2π, certo? Então, é só esse detalhe aí para vocês ficarem atentos. Por isso que eu faço. Então, nada mais é que ΔT vezes 360 vezes a frequência da minha fonte. Se minha fonte fosse 1 kHz, então eu colocaria aqui, ó, 1000 em vez de 60. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a essa minha frequência da fonte, tá certo? Porque eu estou passando isso para o domínio da frequência. Então eu sei que a minha corrente está 88 graus adiantado da minha tensão, certo? Tanto que se eu tirasse aqui, ó, o meu resistor, se eu fizesse só a conexão aqui, eu teria que achar um ângulo aí de 90 graus, porque eu só tenho o meu capacitor. O meu capacitor eu sei que ele tem 90 graus na frente do meu osciloscópio. Eu tenho aqui, ó, meu cursor 2, eu vou alterar ele aqui para a fonte do meu, para ele acompanhar minha onda azul. Vou colocar onde os dois cruzarem o zero. Então, eu vou ver aqui meu cursor 1 está cruzando zero ali aproximadamente, né? É difícil a gente acertar exato, mas pelo menos um valor bem próximo. Então, e aqui eu estou cruzando no zero. Agora eu tenho o que? 4,1622. Então, se eu vier aqui e fizer 4,1622, deixa eu só dar uma olhada. Ah, não. Essa calculadora aqui às vezes eu confundo. 4,1622, que multiplica menos 3, 10 menos 1, beleza, vezes 360 graus, vezes o meu 60 Hz. Então eu vou ter ali, ó, aproximadamente, deu 89,9, né? Aproximadamente, porque eu não consegui exatamente nos pontos, se eu conseguisse, eu ia achar o que? 90 graus, que é o valor lá de defasagem entre corrente do capacitor e tensão no capacitor, certo? Então,
eu tenho isso, e se fosse um indutor? O indutor seria o contrário. O indutor, eu vou ter que colocar ali meu resistor, porque senão ele vai dar um problema na hora de fazer a análise, porque o indutor em CC ele vira um curto-circuito. Então ele entende como se fosse um curto-circuito, então dá um probleminha. Mas por isso que eu vou colocar um resistor de qualquer forma. Toda hora eu estou errando, o indutor aqui. Deixa eu girar ele. Vou colocar ele o valor de 1 mH. Esse valor aí é muito pequenininho. Deixa eu alterar. Então eu clico no valor, coloco lá 1 mili, 1 M. Então já entende que é 1 mH. Se eu quisesse aqui 100K, eu também colocaria 1K. Ele já entende. Então vou vir aqui fazer minha simulação. Reparem que agora eu tenho aqui os valores, tenho minha corrente, tensão. E agora, olha só o que vai acontecer. Bom, primeira coisa, né? Corrente. Bom, agora está em fase porque eu tenho ali, na verdade, essa minha frequência aqui era muito baixa. Então deixa eu colocar uma frequência maior para a gente conseguir enxergar essa defasagem. Que como essa frequência de 60 Hz era baixo, eu ia ter ali uma diferença. Eu vou ter uma diferença de fase bem pequena. Ainda continua uma diferença de fase pequena. Deixa eu alterar aqui. Então, estou com corrente, tensão. Deixa eu ver se colocar aqui 10K. Posso usar a minha barra de rolagem do mouse. Então agora já estou com uma frequência maior. Então agora já vou ter uma diferença ali maior. Reparem que eu vou aumentando a frequência e vai alterando também esse ângulo. Reparem que o que? O que aconteceu? Que a minha corrente, que é essa azul, ela tá... Primeiro vem quem? Minha onda verde, depois vem minha onda azul. Então, a minha corrente ela está atrasada em relação à minha tensão. Então, é o que a gente vê lá na prática, lá na teoria, que eu tenho sempre minha corrente defasada. Eu falei que dá um erro, mas deixa eu tentar aqui e fazer essa... Deixa eu parar. Deixa eu tentar fazer, eu acho que não vai dar certo, mas se der, ok. Vamos ver se vai dar. Ele falou que vai dar um erro errado ali. Tá vendo? Ele vai dar um erro. Enfim, eu não vou conseguir fazer essa medição quando eu tenho um resistor, um indutor direto na minha fonte. Porque eu tenho uma análise CC aí ele dá um probleminha. A análise CC ela é um curto-circuito, é como se eu estivesse curto-circuitando minha própria fonte. Então ele vai dar erro mesmo. Então não consigo fazer isso, eu consigo colocar resistor. Tanto que vocês vão ver que nas práticas que eu vou pedir para vocês, quando eu tiver um resistor, um indutor em paralelo com a minha fonte, eu vou pedir para vocês colocarem um resistor bem pequenininho, 0,01. Então, vou até colocar aqui para vocês verem que ele não vai alterar muito o resultado. Então, isso aqui é uma técnica que a gente utiliza, que é colocar um resistor aqui muito pequeno, que ele não vai influenciar no meu circuito, para eu fazer minha análise. Então, agora se eu vier aqui no graph, não, agora voltou. Aí sim eu vou ter uma diferença aí de praticamente 90 graus. Eu não vou fazer essa medição, porque a gente já fez, só para não perder mais tempo aqui com vocês. Mas a análise é a mesma. Eu ia colocar um aqui, o outro cursor, e ia fazer essa minha análise aí. Reparem que agora eu tenho um ΔT menor, mas é o que eu tenho que mexer na frequência. Então, na hora que eu for calcular, eu vou ter que colocar esse valor aqui, 24,376. Vamos calcular, né? Já está aqui, 376 vezes menos 6,
vezes 360 graus, vezes a frequência da minha fonte, que está em 10 kHz. Então, vão ser 10.000. Então, eu tenho aí 87,7. Era para dar 90 graus, ou bem próximo de 90 graus, mas também aqui, esse valor aqui não está exatamente em zero. Então, aqui, então, eu teria que mudar meu cursor ali também para a corrente. Reparem que já deu uma diferença. Vou fazer o cálculo de novo aqui. 24,963 vezes o menos 6 vezes 360 vezes os meus 10 kHz. Então eu vou ter o que? Aí 89,9 aproximadamente, né? Que é a tensão. Só que no caso aqui eu teria um ângulo que seria um ângulo positivo. Até no outro eu não falei. Quando eu tenho minha corrente, ela está atrasada, o ângulo da minha corrente, como a minha fonte de tensão ela é a minha origem, no caso então, aqui o ângulo da minha corrente vai ser positivo. No caso anterior, o ângulo vai ser negativo, porque ela está adiantada. Então vai ser o quê? Menos 90 graus, né? Então, como vocês viram lá na teoria. Então, isso daí é o panorama geral. Como que eu mexo no multisim, como que eu faço o cálculo desse meu ângulo aí, que não é tão trivial assim.